9h02, voltamos a falar de eleições 2022. A Rádio Bandeirantes acompanha o passo dos candidatos, acompanha as articulações. Tem análise chegando aqui para você do momento político que estamos vivendo, o fim da janela partidária, o fim também do prazo de descompatibilização daqueles que serão candidatos a outros cargos no pleito de outubro desse ano, 2 de outubro, hein? Você já viu se tá tudo bem com o seu título de eleitor aí? Confira se está tudo certo, porque é muito importante que você compareça ao processo eleitoral. A votação ela é obrigatória, mas mais do que essa obrigação, é sim o dever cívico que todos nós temos de participar desse processo democrático, essa conquista que tivemos e que hoje temos a oportunidade de escolher de forma direta o presidente da República, governadores de estado, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Se você é jovem, teve um dado divulgado essa semana, muitos poucos jovens aí de 16 e 17 anos que não são obrigados a votar, tiraram o título de eleitor. É importante que você converse na sua família, converse com esses jovens, seus filhos, netos, sobrinhos, primos, seja lá qual for o grau de parentesco e amizade, para você tentar mostrar para essa pessoa o quanto é importante votar, o quanto é importante participar. Até 4 de maio, hein? Até 4 de maio. Até 4 de maio, Agostinho? Pode regularizar a situação. A minha enteada Júlia tem 16 anos, está super entusiasmada para votar. Quando ela soube que ela ia completar 16 anos em março e a eleição ia ser em outubro, ela veio me perguntar se ela ia poder votar. Ela não vê a hora. Coisa mais não linda. Tem o Isso é lindo título de demais. eleitor, Agostinho, mais físico. Ela queria o título físico ali. Lógico, Nós fizemos pelo computador, é super fácil, viu? Facílimo. Você não sai de casa, não precisa pôr o pé no cartório eleitoral. E a dúvida dela agora é em quem votar, né? Ela não sabe para quem que ela vai, para que lado que ela vai. Ela vem me perguntar, é muito legal participar desse tipo de discussão. Claro que eu não influencio em nada, deixo ela perguntar e vamos ver para onde ela vai. Você não influencia nada? Se chegar perto da eleição e ela não tiver uma boa escolha... Isso é uma mentira deslavada. Aí lá na frente a gente aperta. Desculpa, isso é uma mentira deslavada. Não, agora eu não... deslavada. Não, eu tô deixando ela criar os movimentos próprios. Só o discurso. Não é não. Tá bom. Agora, lá na frente, se a escolha não for muito a escolha ela pode escolher qualquer um, desde que seja aí a gente tenta trazer pra cá. Tá bom. Mas brincadeiras à parte, vamos falar sério que tem um entrevistado importante aqui conosco. Professor José Álvaro Moisés, que é conhecido do ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, participou de muitas vezes desse programa com José Paulo de Andrade, o Salomão Esper. Está de volta aqui à Rádio Bandeirantes para nossa satisfação, para analisar o quadro político e trazer informação para todos nós. Professor, bom dia ao senhor, como vai? Não está vindo o áudio do professor aqui, espera um minutinho, vamos ajustar aqui com a central técnica. A imagem tá. O áudio não está chegando aqui na linha 2. Vamos ver com a central técnica se o professor está nos ouvindo agora. Acredito que sim. Professor, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. É um grande prazer. Prazer é nosso. Prazer estar de volta aqui na Rádio Bandeirantes e quero saudá-los a ambos vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor. Vamos começar falando sobre o PSDB, né? As confusões aí dessa semana, idas e vindas, o partido que realizou prévias e o presidente do partido agora diz que outros caminhos estão abertos. É uma crise instalada dentro do ninho tucano. Como é que o senhor analisa esse momento que passa o partido? Como ressaltou muito bem o Agostinho no começo do programa, um dos pilares, né, da nossa democracia, um dos atores importantes da história recente política do Brasil. Olha, a minha impressão é que esses últimos movimentos mostraram uma fragilidade muito grande. O PSDB, infelizmente, apesar de ter um legado histórico, como foi ressaltado por vocês, tem um legado histórico importante, desempenhou um papel muito importante durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, 2 mandatos que foram extremamente produtivos para o Brasil, controlou a inflação, criou estabilidade econômica, retomou o funcionamento da economia de uma maneira muito ativa, né? Mas, apesar disso, nos últimos dias eu vejo sinais de que o partido está se estilhaçando. Num certo sentido, está perdendo aquilo que era a sua consistência, adesão, e há uma certa confusão interna que não fica muito claro. Ainda que o partido tenha feito prévias, das quais saiu vencedor o ex-governador João Dória, há uma disputa que vem de fora para dentro, representada pela permanente tentativa do ex-governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, de ser qualificado como candidato. Então, há uma confusão
uma divisão interna que não justifica do ponto de vista do papel que o partido teve historicamente, né? Isso é ruim para a democracia, é ruim para o partido e é ruim para os eleitores que, de alguma maneira, se identificam com essa posição. Professor, bom dia, obrigado por atender mais uma vez aqui a Rádio Bandeirantes. Falando do PSDB ainda, professor, o que, na opinião do senhor, fez com que o PSDB chegasse a essa situação? Eu estava comentando aqui, a gente estava falando aqui, que eu tenho a impressão que a Lava Jato, com alguns acertos, mas claramente agora com muitos erros, acabou atingindo várias figuras do cenário político, não só do PSDB, mas de outros partidos também, figuras que até outro dia tinham projeção nacional, e hoje a gente não vê ninguém com projeção nacional, não vê. Eduardo Leite, que é uma figura jovem, promissora, mas não parece ter estatura ainda, pela carreira dele política, para almejar uma presidência da República, me parece isso. E João Dória, que é governador de São Paulo, né, do principal estado, do maior estado, o mais rico estado, não consegue decolar, o que é um negócio surpreendente. Que fenômeno é esse que a gente está assistindo no PSDB, mas não só no PSDB, professor? No caso do PSDB, acho que é um processo que veio lentamente ao longo do tempo, foi de alguma maneira perdendo a consistência. Eu acho que você tem razão em chamar a atenção para um efeito negativo da Lava Jato, né? Mas a Lava Jato não atingiu, por exemplo, o PSDB, como atingiu outros partidos, como no caso do PT ou no caso do MDB. Então, eu não sei se foi exatamente isso que levou a esse processo. É muito mais uma dificuldade que foi ocorrendo ao longo do tempo de formar lideranças novas, de atrair os jovens para o partido, abrir as portas do partido e do partido e, de alguma maneira, formar novas lideranças, né? Esse é um processo lento, toma tempo, exige muita energia e, principalmente, tem que ter muita coerência do ponto de vista, digamos assim, dos projetos do partido. No caso do Estado de São Paulo, em que o PSDB está há um bom tempo no governo de São Paulo e também tinha eleito prefeitos na capital, como no caso de Bruno Covas, né? Tem uma herança, um legado de alguma maneira, para mostrar para os eleitores, né? Agora, no caso do governador João Dória, eu concordo que é difícil de explicar que, de alguma maneira, apesar de um bom desempenho que tenha tido no governo, especialmente no caso do enfrentamento da questão da pandemia, não é? O ex-governador não decola nas pesquisas. É claro que pesquisas é sempre uma coisa que depende do momento, pode modificar rapidamente, mas o fato é que, seguidamente nas pesquisas, a rejeição é alta e o percentual de aceitação é pequeno. Talvez isso diga respeito a algumas características pessoais do modo como cada ator político se apresenta. Em alguns casos, se apresenta de uma maneira que não cria empatia com o eleitor. É difícil explicar isso, mas é um fator de natureza psicossocial que também entra em conta, né? E é possível que tenha razões dessa natureza. Eu não tenho uma única explicação sobre o que acontece no caso do governador João Dória. Nós estamos conversando com o cientista político José Álvaro Moisés no Jornal da Bandeirantes. Gente, vamos falar da situação do Sérgio Moro. O Sérgio Moro está meio perdido, esses outsiders que entram para a política, às vezes ficam seduzidos aí por discurso dos políticos mais experientes. O senhor analisa de que maneira a participação do Sérgio Moro, se tivesse que fazer uma aposta, se tivesse que trazer aqui a sua percepção sobre o desfecho, né, dessa novela Sérgio Moro. Ele vai ser candidato a presidente, vai ser vice, mudou de partido enxergando alguma composição. A ideia mesmo é que no fim ele seja candidato a deputado para fazer uma boa bancada para a nova sigla. Qual é a percepção que o senhor tem desses movimentos que são indicados pelo ex-juiz da Lava Jato? Olha, Pedro, é o seguinte, a minha impressão, a sua pergunta, as suas várias perguntas são um indicador da confusão que apareceu na movimentação do ex-juiz Sérgio Moro. Eu ouvi outro dia uma observação feita pela jornalista Eliana Cantanhede, que acho que ela tem razão. O Moro aparentemente não sabe fazer política, ele não conversa previamente, ele não estabelece acordos,
ele não cria entendimentos de tal modo que a sua posição possa ser reconhecida como legítima. Porque, veja, ele foi bastante prestigiado para entrar no Podemos, entrou no Podemos, mas da mesma maneira que enquanto ele entrou de uma maneira muito positiva, ele saiu de uma maneira negativa, porque nem sequer informou direito, segundo uma nota do partido, não informou direito que estava saindo para ir para a União Brasil. Quer dizer, é uma coisa que não se faz, ninguém faz isso. Você é convidado para ir na casa de alguém e digamos que você é convidado para participar de um evento familiar e você sai sem avisar, sem dizer nada. Ninguém faz isso. É muito estranho. Da mesma maneira que aconteceu na saída do Podemos, na entrada na União Brasil, aparentemente não há consenso, porque ele mal entrou dentro do limite da chamada janela partidária para poder fazer a opção, mas já tem uma contestação ocorrendo dentro do partido, querendo de alguma maneira desqualificar a filiação dele. Ou seja, não tem conversa, não tem projeto, não tem estabelecimento. Eu acho que o outro aspecto que diz respeito a todo esse cenário, nesse sentido também o cenário do que ocorreu com o ex-governador João Dória, em São Paulo, que num determinado momento era candidato, depois parecia que estava renunciando à candidatura e permanecendo no governo do Estado de São Paulo, depois desistiu de fazer a desistência. Quer dizer, todos esses movimentos, de alguma maneira, são indicativos da fragilidade do sistema partidário brasileiro. Partido, ao contrário do que deveria ser, de representar uma posição para os eleitores e, ao mesmo tempo, para quem faz parte, representar claramente uma posição consistente na política, o partido parece ser simplesmente uma peça de roupa com que você troca rapidamente conforme as mudanças climáticas, é estritamente voltada para o benefício do político do que propriamente para o benefício dos eleitores, né? Então, essa movimentação do Moro, na verdade, mostra uma incapacidade de definir em que rumo ele quer ir. Porque, ao mesmo tempo que ele entrou na União Brasil, que está dizendo que ele não pode ser candidato à presidência pelo partido, não é? Ele próprio declarou no dia seguinte que não quer ser deputado federal por São Paulo. Então ele vai ser o quê? Exatamente. Ninguém sabe, o eleitor não sabe. Se uma figura importante da política não torna claro, não torna suficientemente explícita a sua posição, os seus objetivos, como os eleitores vão identificar as suas qualidades, a sua virtude? Eu acho que, num certo sentido, o que ocorreu com essa movimentação foi um fortalecimento da polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É uma das consequências mais importantes dessa movimentação confusa, inclusive disso que ocorreu, que terminou ontem com a janela partidária. Você tem troca de partidos entre os parlamentares que mostra que também, neste caso, não tem consistência na posição que eles tinham nos partidos anteriores, não é? Acho que isso é ruim para a democracia brasileira, porque ao invés de mostrar um sistema partidário em que existe interação, funcionamento, e principalmente, não é, uma indicação clara para aquilo que interessa, para mostrar aos eleitores em que direção cada partido quer ir, na reconstrução pela qual o Brasil precisa passar, é uma informação para dentro, estritamente voltada para os interesses dos parlamentares. Não é bom isso para o Brasil. Aliás, professor, aproveitando esse gancho que o senhor falou aí, dessa mudança toda, o último número que eu vi aqui, não sei se está totalizado já, 132 deputados trocaram de partido. 132 deputados que se elegeram com seu voto, defendendo uma bandeira, um plano, né, uma proposta de partido, de Brasil e tal, e que agora mudaram. E algumas mudanças são bizarras, para falar o português mais claro aqui. Sai de um partido A, vai para o Z. Nada a ver. Mas, enfim, a legislação permite isso. Aliás, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Eu confesso que eu não consigo entender essa janela partidária em que pode tudo, sem que o político perca o mandato dele, né? O que está por trás dessa janela partidária? Levando em conta, professor, que esse ano nós temos a federação partidária, né? Esse instrumento novo que, em tese, quer tornar a união de partidos mais consistente, porque
por esse instrumento, os partidos que se unirem para eleger um governador, um presidente, seja lá o que for, eles têm que seguir juntos ao longo do mandato, né? Então, isso torna algo consistente, razoável para o eleitor. Mas, de outro lado, você tem, meses antes da eleição, essa balbúrdia que é a janela partidária, professor. Então, Agostinho, acho que você usou a palavra exata. É uma balbúrdia que, ao invés de significar o fortalecimento de um instrumento extremamente importante da democracia representativa, que são os partidos, partido, em tese, é para agregar na sociedade interesses e, de alguma maneira, representar esses interesses dentro do sistema político, não é? Agora, essa balbúrdia, como você chamou, da janela partidária, só tem uma justificação, uma única justificação, que é favorecer a situação dos parlamentares ou dos políticos em geral, que participam da janela partidária, em função da sua visão de estar mais próximo do poder, de alguma maneira ter condições para negociar com o poder, benefícios que são, na maior parte, voltados para os próprios políticos, para as facções dos políticos e, eventualmente, para os seus interesses eleitorais. Não há nenhum fundamento democrático do ponto de vista de fortalecer a democracia. Para fortalecer a democracia, nós precisamos melhorar a representação e, de alguma maneira, melhorar o sistema partidário. Ao invés de ter tantos partidos como existem hoje, que, na verdade, com um número grande, alguém poderia dizer, representa melhor os eleitores não se sentem representados. Todas as pesquisas sobre esse assunto, inclusive as pesquisas que eu conduzi na Universidade de São Paulo, quando você pergunta para os entrevistados a sua proximidade, o seu interesse, o significado que os partidos têm para eles, mais de 80% não se sente representado e, às vezes, chega perto de 90% os entrevistados que dizem nenhum partido eu reconheço como me representando ou levando para o sistema aquilo que me interessa, os meus interesses, as minhas preocupações. Então, desse ponto de vista, eu concordo inteiramente, a janela partidária é uma balbúrdia, não ajuda, e eu acho que o que está por trás, para responder a sua pergunta, é um benefício estritamente de se ressituar o parlamentar, de alguma maneira, está mais próximo das forças que ele entende que são dominantes ou que deverão ser dominantes. Veja que mais de 20% dos deputados da Câmara dos Deputados mudou de partido e concentrou, em grande parte, não é, no partido do presidente Jair Bolsonaro e em alguns outros partidos que fazem parte do Centrão. Quer dizer, se aproximaram da posição para poder negociar, para, de alguma maneira, fazer o jogo de braço com o presidente, quem quer que seja o presidente, com vista a obter benefícios. A minha avaliação é que isso é uma excrescência no modo de funcionar do sistema partidário brasileiro. Professor Zé Álvaro Moisés, a gente está falando muito de terceira via, as regras da eleição, mas precisamos falar dos dois principais candidatos, né, que aparecem nas pesquisas, aqueles que, se a eleição fosse hoje, estariam disputando um segundo turno. Luiz Inácio Lula da Silva aparece na primeira colocação, dispensa apresentações, presidente por 2 vezes, condenado pela Lava Jato, depois com os processos todos anulados pelo Supremo Tribunal Federal, com os direitos políticos restabelecidos depois de um período na cadeia e que vem forte para essa eleição de 2022. E o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, que era um deputado de segundo escalão até a eleição de 2018, despontou aí como favorito das pesquisas, ganhou de forma democrática a eleição e tem governado o país aí pelos últimos anos, né? Enfrentando pandemia, enfrentando crise econômica decorrente da pandemia, com indicadores elevados aí de inflação, preço alto do combustível e tudo mais. Essa polarização tende a continuar? O senhor vê viabilidade na terceira via? É muito cedo para a gente dizer que a eleição do segundo turno já está definida? Quais são as suas considerações aí sobre essa disputa Lula-Bolsonaro? Olha, Pedro, a minha impressão é a seguinte: definição propriamente nós não temos ainda. Isso oscila muito, varia de acordo com conjunturas políticas, e o que hoje parece ser um cenário estabilizado pode mudar
rapidamente. Quer dizer, a política, na verdade, não é uma ciência exata. A política tem um grau de imprevisibilidade muito grande. Agora, eu sou estou entre aqueles que têm uma crítica à polarização. A polarização entre dois candidatos, um mais na extrema-direita, como é o caso do presidente Jair Bolsonaro, e um suposto de um centro-esquerda ou na esquerda, como é o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não é? Ao invés de tornar mais rico o cenário de escolhas para o eleitor, de alguma maneira ele limitou essa possibilidade de escolhas. Então tem muita gente, por exemplo, que não quer a volta do PT e do ex-presidente Lula, e muita gente que também é crítica em relação ao desempenho do presidente Jair Bolsonaro, especialmente no caso da pandemia e do seu constante ataque à democracia, não é? Ele ameaça a democracia, ameaça o reconhecimento da qualidade do sistema eleitoral. Então, muita gente que tem uma crítica a isso também, e que não quer essa candidatura, na verdade, nem sempre quer dizer que necessariamente, com a recusa de um, está fazendo adesão ao outro. Poderia querer, digamos assim, uma alternativa. O problema, entretanto, é que essa alternativa não surgiu de uma maneira consistente. Eu acho que eu sou cético sobre a terceira via, não tanto porque a ideia não seria interessante, não seria importante, mas eu sou cético porque aqueles que tentaram, ou que estão tentando, de alguma maneira, se apresentar como terceira via, não foram capazes, digamos assim, de criar a base necessária, a apresentação de um projeto alternativo de reconstrução do país, para, de alguma maneira, conquistar mentes e corações dos eleitores. Não ocorreu isso. Agora nós estamos num período de tempo muito curto. Contando a partir de hoje, a eleição vai ocorrer em 6 meses, não é? Portanto, é um tempo curto, digamos assim, para criar confiança com o eleitor, para apresentar um projeto, para estabelecer entendimentos, para estabelecer unidade. E tudo que nós vimos nesses últimos dias mostra a fragilidade dos movimentos que vão nessa direção da terceira via. Ao invés de ser entendimentos que, de alguma forma, reúne diferentes candidaturas na busca de uma que tenha mais prevalência do que as outras para apresentar uma alternativa para o eleitor, o que nós vemos é uma certa confusão, às vezes agressão, às vezes observações que, ao invés de ajudar, prejudicam a imagem que esses candidatos têm. Então, por outro lado, os indicadores de pesquisas de opinião também não mostraram um crescimento positivo desses candidatos. Mesmo no caso do Moro e de Ciro Gomes, que, num certo sentido, foram os que tiveram com percentuais um pouco melhores, embora de um único dígito de preferência de entrevistados, mas estavam um pouco melhor. No entanto, no caso deles, no caso do Ciro, o Ciro permanece no mesmo patamar há meses, não muda. E é como se não significasse uma oportunidade para o eleitor, porque o eleitor não identifica uma posição que pudesse crescer. E no caso de Moro, que chegou a 8%, depois aparentemente caiu desse percentual, não com essas idas e vindas dos últimos dias, indica uma falta de perspectiva, uma falta de rumo da candidatura. Então, a minha pergunta é, como é que a terceira via vai se constituir, vai se apresentar, vai ter capacidade de persuasão para os eleitores, se ela não consegue ter consistência nem entre elas mesmas, não há entendimento necessário, entendimento suficiente entre eles próprios para dizer, veja, o critério que nós vamos adotar para escolher uma candidatura única é tal, e explicitar, tornar transparente para o eleitor qual é esse critério. Ao mesmo tempo, a perspectiva do projeto que envolve mais de uma candidatura, que pode ser um projeto comum, é X, é um outro projeto, e apresentar esse projeto também para a sociedade, para que, de alguma maneira, haja, digamos assim, um debate positivo, construtivo sobre o projeto. Porque, veja, não é fácil imaginar, não é, uma candidatura de terceira via para crescer e, eventualmente, para se vencer as eleições, não é fácil imaginar o processo de reconstrução do país. Tem uma série de coisas extremamente importantes que foram destruídas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, que precisam ser reconstruídas. E, de modo particular, a questão da retomada da economia, criação de empregos, enfrentamento da inflação, enfrentamento das desigualdades
que cresceram, não é? Pobreza, miséria, não é? São questões extremamente complexas que, para poder ter a confiança do eleitor, para que ele possa votar, precisariam já estar devidamente apresentadas. O tempo agora é curto. Pode ser que eu esteja enganado e, de repente, num curto espaço de tempo, surja uma alternativa, não é? Política tem essa imprevisibilidade, mas, pessoalmente, eu sou cético sobre essa possibilidade. Eu não estou vendo sinais de que o movimento vai nessa direção, infelizmente, para o Brasil, porque isso empobrece o cenário eleitoral, não é? A polarização, se ela, por um lado, se justifica, porque os dois contendores têm o que mostrar, cada um no seu próprio campo, não é? Especialmente no caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que saiu tão bem avaliado dos seus mandatos em alguns anos atrás, não é? Se isso significa que o eleitor, de alguma maneira, está ligado a essas opções, também significa que tem um contingente de eleitores brasileiros que talvez quisesse examinar a possibilidade de uma alternativa. Então, desse ponto de vista, a polarização, que tem a sua justificativa que eu apresentei antes, no entanto, ela empobrece o cenário das escolhas e, desse ponto de vista, não é uma coisa boa para a democracia, especialmente no caso de um país que tem tantos partidos políticos. Se nós tivéssemos só 2 partidos políticos, seria justificável, como no caso dos Estados Unidos, você tem democratas e republicanos. Aqui no Brasil seria um partido à direita e um partido mais à esquerda, não é? Mas nós temos uma quantidade enorme de partidos, e muitos dos quais eventualmente indicam nomes para disputar a presidência da República, mas o eleitor não tem a menor ideia de que ele disputaria a presidência da República em torno de qual projeto, para qual perspectiva de mudança do país, de melhorar a qualidade de vida, melhorar o nível de renda da população brasileira, enfrentar a inflação e, de alguma maneira, criar um mecanismo de, digamos assim, de enfrentamento das dificuldades econômicas, criar um projeto que, de alguma forma, permitisse, numa década, o país poder crescer para saltar da posição que ele está hoje, de uma distribuição de renda negativa de uma renda per capita muito baixa, que nunca ultrapassa muito mais algo em torno de $10 mil, né? Para chegar num patamar que seria razoável para melhorar a qualidade de vida. Nós não temos isso, eu não vejo isso. Então, desse ponto de vista, a polarização é um empobrecimento das escolhas dos eleitores, né? Professor José Álvaro Moisés, só para encerrar da minha parte, pelo menos, e a partir do que o senhor disse agora, né, dessa terceira via que não decola e dessa polarização que está cada vez mais consistente, acho que isso diz mais da inexistência real, pelo menos para o eleitor, das siglas partidárias. Os partidos não fazem sentido nenhum para o eleitor, e aqui não é uma crítica ao eleitor. Os partidos, de fato, não têm consistência. Se a gente imaginar que o presidente da República até outro dia não tinha partido, ele passou o mandato inteiro dele sem partido e escolheu qualquer legenda, não foi uma legenda por qualquer motivo de projeto, foi uma legenda que lhe pareceu mais confortável. Você tem o presidente Lula, o ex-presidente Lula, que se une com Alckmin, e Alckmin sai do PSDB e vai para um outro partido para tornar possível essa união dos dois. A terceira via, os partidos não fazem diferença alguma. É o projeto de Eduardo Leite, é o projeto de João Dória, é o projeto de Sérgio Moro, é o projeto de Simone Tebet, e assim, tanto faz o partido. O senhor não acha que a gente não consegue avançar nunca dessa situação do eleitor votar em pessoas e não em partidos? É uma boa questão, Agostinho. Agora, veja, nós já tivemos um cenário no Brasil em que a competição, a disputa entre o PSDB e o PT tinha uma significação para os eleitores de conteúdos partidários um pouco mais claros do que nós temos hoje. Isso se expressou, inclusive, na alternância que ocorreu no poder. Então, o que eu quero dizer é que esse cenário que nós temos hoje, que é um cenário, você com razão critica, é um cenário negativo, ele não é a única possibilidade. Existe possibilidade de que haja consistência em alguns partidos e, num certo sentido, que isso tem uma significação para a escolha do eleitor. Agora, com as vantagens, não é, e os
digamos assim, as condições que a legislação partidária cria no Brasil, que facilita a criação de partidos, houve essa proliferação, não é? Desse número muito grande de partidos sem significação. Eu acho que nós precisamos aprofundar a reforma que ocorreu no sistema político em 2017, em que o Congresso Nacional votou o estabelecimento de uma cláusula de desempenho para um partido político existir, não é? E, ao mesmo tempo, acabou com as coligações para eleições proporcionais. Eu acho que foram duas decisões muito positivas, que, no entanto, precisam ser aprofundadas. Por exemplo, no caso da cláusula de desempenho, se estabeleceu que na eleição de 2018 era 1,5%, não é, de representação que um partido precisava para poder justificar a sua continuidade, enquanto tal, o seu reconhecimento. Agora, nessa eleição vai ser 2%. Eu acho que nós deveríamos avançar mais nessa direção e chegar numa cláusula de desempenho de 5%. Qual é a lógica disso? A lógica é o seguinte: se um agrupamento político quer se apresentar para a sociedade, ele precisa ter um mínimo de representação para que ele esteja localizado num dos principais centros de poder, que é o Congresso Nacional. Não é que, se ele não tiver 5%, ele pode existir e pode continuar, de alguma maneira, procurando os eleitores para ter apoio. Mas a cláusula de desempenho, como funciona em alguns países, principalmente na Alemanha, é uma maneira de você reduzir o número de partidos que muitas vezes não tem significação nenhuma e que é apenas uma sigla para buscar benefícios, de alguma maneira, poder participar de negociações de esferas, de lascas do poder, não é? Dentro do sistema que funciona no Brasil, que é o sistema de presidencialismo de coalizão. Não é? O sistema de presidencialismo de coalizão que nós temos no Brasil demanda sempre que o presidente faça uma coalizão de partidos, porque nunca o partido do presidente consegue chegar, por exemplo, em 20% de votação dos eleitores para que ele tenha condições de governar, digamos, apoiado no seu próprio partido. Ele tem que fazer a coalizão. Mas como tem esse esquema, a proliferação de partidos, ao invés de ajudar o esquema, cria instabilidade, dificulta o desempenho da governabilidade pelo presidente. Então, desse ponto de vista, para enfrentar a questão que você levantou com muita propriedade, eu acho que precisaria aprofundar a reforma no sentido de uma exigência de maior desempenho dos partidos, não admitir a possibilidade da volta das coligações, não é? E, de alguma maneira, estabelecer que, no sistema partidário, quando um parlamentar pertence a um partido, para ele mudar para outro partido, só em casos, digamos assim, que envolva questões criminais, ou, eventualmente, uma desqualificação por parte do partido em relação ao parlamentar. Fora isso, essa troca, como ocorreu, essa troca-troca de legenda, etc., não é benéfica e ela deveria ser evitada. Eu acho que essas coisas dependem de uma reforma que nós precisamos retomar no caso do Brasil. E, aliás, desse ponto de vista, seria muito importante que os candidatos à presidência da República também se pronunciassem sobre isso, indicando, de alguma maneira, que, uma vez chegando, não é, ao poder, qual é a atitude, qual é a decisão que eles vão tomar em relação a ajudar a enfrentar esses déficits da democracia brasileira, que, ao invés de favorecer e fortalecer a democracia, fragilizam o sistema político. E, ao fragilizar o sistema político, não dão ao eleitor uma razão, um argumento para ele confiar nas instituições, dos políticos, e confiar na própria democracia. Portanto, é uma coisa muito importante que nós precisamos pedir que os candidatos à presidência também se pronunciem. Eu penso que essas são condições importantes para poder resolver a questão que você levantou. José Álvaro Moisés, cientista político da Universidade de São Paulo, conversou conosco aqui na Rádio Bandeirantes nessa manhã no Jornal Gente. Foi um prazer, professor. Até uma próxima oportunidade, hein? Tá, o prazer foi meu. Muito obrigado. Bom trabalho para vocês aqui. Muito obrigado. Obrigado, professor. 9h36. Trânsito. Pela zona sul da cidade, a Avenida dos Bandeirantes agora tem